Título 2 do Cancelamento e da Exclusão. Artigo 71. São causas de cancelamento. Inciso 1. A infração dos artigos 5º e 42. 2. A suspensão ou perda dos direitos políticos. Inciso 3. A pluralidade de inscrição. 4. O falecimento do eleitor. Inciso 5. Deixar de votar em 3 eleições consecutivas. Redação dada pela Lei nº 7.663, de 27 de maio de 1988. Parágrafo 1º. A ocorrência de qualquer das causas enumeradas neste artigo acarretará a exclusão do eleitor, que poderá ser promovida ex officio, a requerimento de delegado de partido ou de qualquer eleitor. Parágrafo 2º. No caso de ser algum cidadão maior de 18 anos privado temporária ou definitivamente dos direitos políticos, a autoridade que impuser essa pena providenciará para que o fato seja comunicado ao juiz eleitoral ou ao tribunal regional da circunscrição em que residir o réu. Parágrafo 3º. Os oficiais de registro civil, sob as penas do artigo 293, enviarão, até o dia 15 de cada mês, ao juiz eleitoral da zona em que oficiarem, comunicação dos óbitos de cidadãos alistáveis, ocorridos no mês anterior, para cancelamento das inscrições. Parágrafo 4º. Quando houver denúncia fundamentada de fraude no alistamento de uma zona ou município, o tribunal regional poderá determinar a realização de correição e, provada a fraude em proporção comprometedora, ordenará a revisão do eleitorado obedecidas às instruções do Tribunal Superior e as recomendações que, subsidiariamente, baixar, com cancelamento de ofício das inscrições correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão, incluído pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, artigo 72. Durante o processo e até a exclusão pode o eleitor votar validamente. Parágrafo único. Tratando-se de inscrições contra as quais hajam sido interpostos recursos das decisões que as deferiram, desde que tais recursos venham a ser providos pelo Tribunal Regional ou Tribunal Superior, serão nulos os votos se o seu número for suficiente para alterar qualquer representação partidária ou classificação de candidato eleito pelo princípio maioritário. Artigo 73. No caso de exclusão, a defesa pode ser feita pelo interessado, por outro eleitor ou por delegado de partido. Artigo 74. A exclusão será mandada processar ex officio pelo juiz eleitoral, sempre que tiver conhecimento de alguma das causas do cancelamento. Artigo 75. O Tribunal Regional, tomando conhecimento através de seu fichário, da inscrição do mesmo eleitor em mais de uma zona sob sua jurisdição, comunicará o fato ao juiz competente para o cancelamento, que de preferência deverá recair, inciso 1, na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral. 2. Naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor, inciso 3. Naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição. 4. Na mais antiga. Artigo 76. Qualquer irregularidade determinante de exclusão será comunicada por escrito e por iniciativa de qualquer interessado ao juiz eleitoral, que observará o processo estabelecido no artigo seguinte. Artigo 77. O juiz eleitoral processará a exclusão pela forma seguinte. Inciso 1. Mandar autuar a petição ou representação com os documentos que a instruírem. 2. Fará publicar edital com prazo de 10 dias para a ciência dos interessados, que poderão contestar dentro de 5 dias. Inciso 3. Concederá dilação probatória de 5 a 10 dias, se requerida. 4. Decidirá no prazo de 5 dias. Artigo 78. Determinado, por sentença, o cancelamento, o cartório tomará as seguintes providências. Inciso 1. Retirará, da respectiva pasta, a folha de votação, registrará a ocorrência no local próprio para anotações e juntá-la ao processo de cancelamento. 2. Registrará a ocorrência na coluna de observações do livro de inscrição. Inciso 3. Excluirá dos fichários as respectivas fichas, colecionando-as à parte. 4. Anotará, de forma sistemática, os claros abertos na pasta de votação para o oportuno preenchimento dos mesmos. Inciso 5. Comunicará o cancelamento ao Tribunal Regional para anotação no seu fichário. Artigo 79. No caso de exclusão por falecimento, tratando-se de caso notório, serão dispensadas as formalidades previstas nos 2 e 3 do artigo 77. Artigo 80. Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso no prazo de 3 dias, para o Tribunal Regional, interposto pelo excluendo ou por delegado de partido. Artigo 81. Cessada a causa do cancelamento, poderá o interessado requerer novamente a sua qualificação e inscrição. Parte 4ª das eleições. Título 1 do Sistema Eleitoral. Artigo 82. O sufrágio é universal e direto, o voto, obrigatório e secreto. Artigo 83. Na eleição direta para o Senado Federal, para prefeito e vice-prefeito, adotar-se-á o princípio majoritário, redação dada pela Lei nº 6.534, de 26 de maio de 1978. Artigo 84. A eleição para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, obedecerá ao princípio da representação proporcional na forma desta lei. Artigo 85. A eleição para deputados federais, senadores e suplentes, presidente e vice-presidente da República, governadores, vice-governadores e deputados estaduais far-se-á, simultaneamente, em todo o país. Artigo 86. Nas eleições presidenciais, a circunscrição será um país; nas eleições federais e estaduais, o estado; e nas municipais, o respectivo município. Capítulo 1. Do registro dos candidatos. Artigo 87. Somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos. Parágrafo único. Nenhum registro será admitido fora do período de 6 meses antes da eleição. Artigo 88. Não é permitido o registro de candidato embora para cargos diferentes, por mais de uma circunscrição ou para mais de um cargo na mesma circunscrição. Parágrafo único. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, o candidato deverá ser filiado ao partido, na circunscrição em que concorrer, pelo tempo que for fixado nos respectivos estatutos. Artigo 89. Serão registrados e no Tribunal Superior Eleitoral os candidatos a presidente e vice-presidente da República, no Tribunal Superior Eleitoral os candidatos a presidente e vice-presidente da República. 2. Nos tribunais regionais eleitorais os candidatos a senador, deputado federal, governador e vice-governador e deputado estadual. Nos tribunais regionais eleitorais os candidatos a senador, deputado federal, governador e vice-governador e deputado estadual.
nos tribunais regionais eleitorais dos candidatos a senador, deputado federal, governador e vice-governador e deputado estadual, inciso 3 nos juízos eleitorais dos candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito e juiz de paz, artigo 90. Somente poderão inscrever candidatos os partidos que possuam diretório devidamente registrado na circunscrição em que se realizar a eleição. Artigo 91. O registro de candidatos a presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda que resulte a indicação de aliança de partidos. Parágrafo 1º. O registro de candidatos a senador far-se-á com o do suplente partidário. Parágrafo 2º. Nos territórios far-se-á o registro do candidato a deputado com o do suplente. Parágrafo 3º. É facultado aos partidos políticos celebrar coligações no registro de candidatos às eleições majoritárias, incluído pela Lei nº 14.211, de 2021, artigo 92, revogado pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 93. O prazo de entrada em cartório ou na secretaria do tribunal, conforme o caso, de requerimento de registro de candidato a cargo eletivo terminará, improrrogavelmente, às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 1. Ou até 20 dias antes da data das eleições, todos os requerimentos, inclusive os que tiverem sido impugnados, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as decisões a eles relativas. Parágrafo 2º. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos serão realizadas, no máximo, até 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 3º. Nesse caso, se se tratar de eleição municipal, o juiz eleitoral deverá apresentar a sentença no prazo de 2 dias, podendo o recorrente, nos 2 dias seguintes, aditar as razões do recurso, no caso de registro feito perante o tribunal. Se o relator não apresentar o acórdão no prazo de 2 dias, será designado outro relator, na ordem da votação, o qual deverá lavrar o acórdão do prazo de 3 dias, podendo o recorrente, nesse mesmo prazo, aditar as suas razões. Artigo 94. O registro pode ser promovido por delegado de partido, autorizado em documento autêntico, inclusive telegrama de quem responda pela direção partidária e sempre com assinatura reconhecida por tabelião. Parágrafo 1º. O requerimento de registro deverá ser instruído, inciso 1, com a cópia autêntica da ata da convenção que houver feito a escolha do candidato, a qual deverá ser conferida com o original na secretaria do tribunal ou no cartório eleitoral. 2. Com a autorização do candidato, em documento com a assinatura reconhecida por tabelião, inciso 3. Com certidão fornecida pelo cartório eleitoral da zona de inscrição, em que conste que o registrando eleitor. 4. Com prova de filiação partidária, salvo para os candidatos a presidente e vice-presidente, senador e respectivo suplente, governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito, inciso 5. Com folha corrida fornecida pelos cartórios competentes, para que se verifique se o candidato está no gozo dos direitos políticos. Artigo 132, 3 e 135 da Constituição Federal, redação dada pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, inciso 6. Com declaração de bens, de que constem a origem e as mutações patrimoniais. Parágrafo 2º. A autorização do candidato pode ser dirigida diretamente ao órgão ou ao juiz competente para o registro. Artigo 95. O candidato poderá ser registrado sem o prenome, ou com o nome abreviado, desde que a supressão não estabeleça dúvida quanto à sua identidade. Artigo 96. Será negado o registro a candidato que, pública ou ostensivamente faça parte, ou seja adepto de partido político cujo registro tenha sido cassado com fundamento no artigo 141, parágrafo 13, da Constituição Federal. Artigo 97. Protocolado o requerimento de registro, o presidente do tribunal ou juiz eleitoral, no caso de eleição municipal ou distrital, fará publicar imediatamente edital para a ciência dos interessados. Parágrafo 1º. O edital será publicado na imprensa oficial, nas capitais, e afixado em cartório, no local de costume, nas demais zonas. Parágrafo 2º. Do pedido de registro caberá, no prazo de 2 dias, a contar da publicação ou afixação do edital, impugnação articulada por parte de candidato ou de partido político. Parágrafo 3º. Poderá, também, qualquer eleitor, com fundamento em inelegibilidade ou incompatibilidade do candidato ou na incidência deste no artigo 96, impugnar o pedido de registro, dentro do mesmo prazo, oferecendo prova do alegado. Parágrafo 4º. Havendo impugnação, o partido requerente do registro terá vista dos autos, por 2 dias, para falar sobre a mesma, feita a respectiva intimação na forma do parágrafo 1º. Artigo 98. Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições. Inciso 1. O militar que tiver menos de 5 anos de serviço, será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo. 2. O militar em atividade com 5 ou mais anos de serviço ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado, temporariamente, do serviço ativo, como agregado, para tratar de interesse particular, vide Constituição artigo 14, parágrafo 8º, e, inciso 3. O militar não excluído e que vier a ser eleito será, no ato da diplomação, transferido para a reserva ou reformado, vide Lei nº 6.880, de 9/12/80, parágrafo único. O juiz ou o tribunal que deferir o registro de militar candidato a cargo eletivo comunicará imediatamente a decisão à autoridade a que o mesmo estiver subordinado, cabendo igual obrigação ao partido, quando lançar a candidatura. Artigo 99. Nas eleições majoritárias poderá qualquer partido registrar na mesma circunscrição candidato já por outro registrado, desde que o outro partido e o candidato consintam por escrito até 10 dias antes da eleição, observadas as formalidades do artigo 94. Parágrafo único. A falta de consentimento expresso acarretará a anulação do registro promovido, podendo o partido prejudicado requerê-la ou recorrer da resolução que ordenar o registro. Artigo 100. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, o Tribunal Superior Eleitoral, até 6 meses antes do pleito, reservará para cada partido, por sorteio, em sessão realizada com a presença dos delegados de partido, uma série de números
números a partir de 100. Redação dada pela Lei nº 7.015, de 16 de julho de 1982. Parágrafo 1º. A sessão a que se refere o caput deste artigo será anunciada aos partidos com antecedência mínima de 5 dias. Redação dada pela Lei nº 7.015, de 16 de julho de 1982. Parágrafo 2º. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos sortearão, por sua vez, em cada estado e município, os números que devam corresponder a cada candidato. Redação dada pela Lei nº 7.015, de 16 de julho de 1982. Parágrafo 3º. Nas eleições para deputado federal, se o número de partidos não for superior a 9, a cada um corresponderá obrigatoriamente uma centena, devendo a numeração dos candidatos ser sorteada a partir da unidade, para que ao primeiro candidato do primeiro partido corresponda ao número 101, ao do segundo partido 201, e assim sucessivamente. Redação dada pela Lei nº 7.015, de 16 de julho de 1982. Parágrafo 4º. Concorrendo 10 ou mais partidos, a cada um corresponderá uma centena a partir de 1.101 a 1.101, de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre 4 algarismos, suprimindo, se a numeração correspondente à série 2001 a 2100, para reiniciá-la em 2101, a partir do 10º partido. Redação dada pela Lei nº 7.015, de 16 de julho de 1982. Parágrafo 5º. Na mesma sessão, o Tribunal Superior Eleitoral sorteará as séries correspondentes aos deputados estaduais e vereadores, observando, no que couber, as normas constantes dos parágrafos anteriores, e de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre número de 4 algarismos. Redação dada pela Lei nº 7.015, de 16 de julho de 1982. Artigo 101. Pode qualquer candidato requerer, em petição com firma reconhecida, o cancelamento do registro do seu nome. Redação dada pela Lei nº 6.553, de 19 de agosto de 1978. Parágrafo 1º. Desse fato, o presidente do tribunal ou juiz, conforme o caso, dará ciência imediata ao partido que tenha feito a inscrição, ao qual ficará ressalvado o direito de substituir por outro o nome cancelado, observadas todas as formalidades exigidas para o registro e desde que o novo pedido seja apresentado até 60 dias antes do pleito. Parágrafo 2º. Nas eleições majoritárias, se o candidato vier a falecer ou renunciar dentro do período de 60 dias mencionados no parágrafo anterior, o partido poderá substituí-lo. Se o registro do novo candidato estiver deferido até 30 dias antes do pleito, serão utilizadas as já impressas, computando-se para o novo candidato os votos dados ao anteriormente registrado. Terá considerar-se anulo o voto dado ao candidato que haja pedido cancelamento de sua inscrição, salvo na hipótese prevista no parágrafo anterior. Enfim, parágrafo 4º. Nas eleições proporcionais, ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, ao substituto será atribuído o número anteriormente dado ao candidato cujo registro foi cancelado. Parágrafo 5º. Em caso de morte, renúncia, inelegibilidade e preenchimento de vagas existentes nas respectivas chapas, tanto em eleições proporcionais quanto majoritárias, as substituições e indicações se processarão pelas comissões executivas, incluído pela Lei nº 6.553, de 19 de agosto de 1978. Artigo 102. Os registros efetuados pelo Tribunal Superior serão imediatamente comunicados aos tribunais regionais e por estes aos juízes eleitorais. Capítulo 2 do voto secreto. Artigo 103. O sigilo do voto é assegurado mediante as seguintes providências. Inciso 1. Uso de cédulas oficiais em todas as eleições, de acordo com o modelo aprovado pelo Tribunal Superior. 2. Isolamento do eleitor em cabine indevassável para o só efeito de assinalar na cédula o candidato de sua escolha e, em seguida, fechá-la. Inciso 3. Verificação da autenticidade da cédula oficial à vista das rubricas. 4. Emprego de urna que assegure a inviolabilidade do sufrágio e seja suficientemente ampla para que não se acumulem as cédulas na ordem que forem introduzidas. Capítulo 3 da Cédula Oficial. Artigo 104. As cédulas oficiais serão confeccionadas e distribuídas exclusivamente pela Justiça Eleitoral, devendo ser impressas em papel branco, opaco e pouco absorvente. A impressão será em tinta preta, com tipos uniformes de letra. Parágrafo 1º. Os nomes dos candidatos para as eleições majoritárias devem figurar na ordem determinada por sorteio. Parágrafo 2º. O sorteio será realizado após o deferimento do último pedido de registro, em audiência presidida pelo juiz ou presidente do tribunal, na presença dos candidatos e delegados de partido. Parágrafo 3º. A realização da audiência será anunciada com 3 dias de antecedência, no mesmo dia em que for deferido o último pedido de registro, devendo os delegados de partido ser intimados por ofício sob protocolo. Parágrafo 4º. Havendo substituição de candidatos após o sorteio, o nome do novo candidato deverá figurar na cédula na seguinte ordem. Inciso 1. Se forem apenas 2, em último lugar. 2 se forem 3, em segundo lugar. Inciso 3 se forem mais de 3, em penúltimo lugar. 4 se permanecer apenas um candidato e forem substituídos 2 ou mais, aquele ficará em primeiro lugar, sendo realizado novo sorteio em relação aos demais. Parágrafo 5º. Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula conterá espaço para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato de sua preferência e indique a sigla do partido. Vide Ato Complementar número 20, de 1966. Parágrafo 6º. As cédulas oficiais serão confeccionadas de maneira tal que, dobradas, resguardem o sigilo do voto, sem que seja necessário o emprego de cola para fechá-las. Capítulo 4 da Representação Proporcional. Artigo 105, revogado pela Lei nº 14.211, de 2021. Artigo 106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1, se superior. Parágrafo único, revogado pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 107.
Determina-se para cada partido quociente partidário dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração, redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021, artigo 108, estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido, redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021, parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do artigo 109. Artigo 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o artigo 108 serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. Inciso 1. Dividir-se ao número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtido mais um, cabendo ao partido que apresentar a maior média em um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima, redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021. 2. Repetir-se a operação para cada um dos lugares a preencher. Inciso 3. Quando não houver mais partidos com candidatos que atendam às duas exigências do inciso 1 deste caput, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias, redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021. Parágrafo 1º. Preenchimento dos lugares com que cada partido for contemplado far-se-á segundo a ordem de votação recebida por seus candidatos, redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021. Parágrafo 2º. Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral, e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente, redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021, artigo 110. Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso. Artigo 111. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados, redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021, art. 112. Considerar-se-ão suplentes da representação partidária. Inciso 1. Os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos. 2. Em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade. Parágrafo único. Na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista pelo artigo 108, artigo 113. Na ocorrência de vaga, não havendo suplente para preenchê-la, far-se a eleição, salvo se faltarem menos de 9 meses para findar o período de mandato. Título 2 dos atos preparatórios da votação. Artigo 114. Até 70 dias antes da data marcada para a eleição, todos os que requererem inscrição como eleitor ou transferência já devem estar devidamente qualificados e os respectivos títulos prontos para a entrega, se deferidos pelo juiz eleitoral. Parágrafo único. Será punido nos termos do artigo 293 o juiz eleitoral, o escrivão eleitoral, o preparador ou o funcionário responsável pela transgressão do preceituado neste artigo ou pela não entrega do título pronto ao eleitor que o procurar. Artigo 115. Os juízes eleitorais, sob pena de responsabilidade, comunicarão ao Tribunal Regional, até 30 dias antes de cada eleição, o número de eleitores alistados. Artigo 116. A Justiça Eleitoral fará ampla divulgação através dos comunicados transmitidos em obediência ao disposto no artigo 250, parágrafo 5º pelo rádio e televisão, bem assim por meio de cartazes afixados em lugares públicos, dos nomes dos candidatos registrados, com indicação do partido a que pertençam, bem como do número sob que foram inscritos, no caso dos candidatos a deputado e a vereador. Capítulo 1. Das sessões eleitorais. Artigo 117. As sessões eleitorais, organizadas à medida em que forem sendo deferidos os pedidos de inscrição, não terão mais de 400 eleitores nas capitais e de 300 e nas demais localidades, nem menos de 50 eleitores. Parágrafo 1º. Em casos excepcionais, devidamente justificados, o Tribunal Regional poderá autorizar que sejam ultrapassados os índices previstos neste artigo desde que essa providência venha a facilitar o exercício do voto, aproximando o eleitor do local designado para a votação. Parágrafo 2º. Se em sessão destinada aos cegos, o número de eleitores não alcançar o mínimo exigido, este se completará com outros, ainda que não sejam cegos. Artigo 118. Os juízes eleitorais organizarão relação de eleitores de cada sessão, a qual será remetida aos presidentes das mesas receptoras para facilitação do processo de votação.